Paz e bem. A palavra perdão vem do latim perdonare, que significa o ato de perdoar, não guardar ressentimento, eliminar a raiva e a tristeza. Perdoar é se livrar de algo que tira a paz do indivíduo. Você sabe como que se faz o perdão, como se pratica o perdão? O perdão é um ato contínuo que deve ser feito todos os dias. Infelizmente, o nosso subconsciente não nasceu para adquirir determinadas coisas com facilidades. Por quê? Quando você é ofendido por alguém, ou você se ofende com uma própria atitude, que mais pra frente você vai falar, por que eu fiz isso? Onde que eu estava com a cabeça? O que me levou a fazer isso? E aí você se culpa, e o outro, quando faz o mesmo com você, isso requer a ausência do perdão. Porque você foi ofendido por alguém ou por você mesmo. E essa ofensa gera uma raiva, gera uma frustração. Essa raiva e essa frustração é um mecanismo de defesa do subconsciente que reage no nosso corpo. Porque o nosso corpo absorve todas as coisas que o nosso mental exerce. Quando você não pratica o ato de perdoar, que é se livrar da culpa que você possui por algo que você fez, ou se livrar da culpa de condenar o outro, porque quando nós condenamos o outro, nós também estamos culpados. Quando você acusa o próximo, você bebe um copo de veneno. Você vai jogar a acusação e cabe à pessoa perdoar ou não, mas o veneno você que ingeriu. Então, quando você não perdoa, esse veneno vai corroendo dentro de você. O ato de perdoar, ele é necessário para que você possa crescer humanamente como pessoa. E como você chega a crescer dessa maneira? Quando nós assumimos a divindade que existe em nós vamos olhar para o outro com um olhar diferente. É óbvio que nem tudo é possível você deixar de fazer. Por exemplo, uma omissão. Você não pode se omitir de determinados atos, porque existe uma regra social que deve ser seguida. Porém, quando você erra ou quando o outro erra em você e aquele sentimento de raiva ele fica elaborado na sua presença, no seu subconsciente, isso vai gerando em você um acúmulo de energias e de excesso de defesa. Porque nosso mecanismo de defesa é a raiva, a tristeza, a melancolia e o afastamento. E quando vocês aderem a não perdoar, vocês vão acumulando isso dentro de você. Alguns usam o perdão como significado de mágoa. E quem aqui já ouviu falar que o câncer, que é o mal do século, vem por uma mágoa, por uma tristeza, por um ressentimento que você tem lá dentro? E como saber se você realmente perdoou? Essa é a parte mais difícil, porque o perdão, ele não vem só da boca para fora. Perdoei, pronto, não é assim. O perdão, ele é um ato que deve ser praticado a todo um instante. E é difícil você entender se você realmente perdoou ou não uma pessoa, porque é uma coisa do seu subconsciente. Por isso é necessário que você faça uma autoavaliação constante. Como você pode fazer isso? Você pode estar participando de grupos religiosos porque eles podem estar te ajudando a encontrar dentro de você a resposta que você precisa, porque vão praticar estudos a respeito do todo, do superior de Deus. E esses estudos vão abrir horizontes para vocês. Cada um é um indivíduo. A sua mente, ela reage a tudo que é recebido de uma maneira. Você não pode ser alienado, mas tem que buscar o conhecimento. E muitas vezes o conhecimento ele é adquirido em grupo, sim, pelo menos o princípio dele. Depois que o grupo já fez a sua parte, você vai buscar por suas próprias decisões aquilo que requer para que você tenha o sucesso no seu objetivo. O que eu venho falar para vocês aqui sobre o perdão é sobre a necessidade de perdoar e a dificuldade. Como eu já falei no início, quando você adquire o processo de raiva, que é usada por você como uma proteção, o seu corpo reage como uma proteção. Porém, a raiva ela tem que ser canalizada e direcionada. Eis a questão. Como você canaliza a sua raiva?
No momento de explosão, é normal que você consiga não administrar bem esse evento interno. É até porque é uma questão, às vezes, de justiça, contigo ou com o outro. Então, você vai utilizar esse processo da raiva de uma maneira explosiva e vai reagir contra o outro. Porém, quando você não age da maneira de adquirir o processo de perdão e canalização da sua raiva, esse processo tende a ir contra você. O acúmulo de autoproteção, de raiva, de ressentimento, vai te trazer doenças. Muitas vezes a gripe, ela é uma tristeza muito profunda sobre algo que você não sabe nem que está ali guardado. Muitas doenças são referidas a partir do seu subconsciente, do seu emocional. Nós viemos nesse mundo para o nosso crescimento pessoal. E isso só vai ser adquirido através das nossas experiências. Mas a forma que você utiliza seu conhecimento e o seu crescimento vai fazer toda a diferença na sua existência e na existência do próximo. Porque quando você vem aqui nesse mundo, nós todos somos centelhas que estamos aqui para praticar algo e para nos direcionar à presença divina. E o perdão é uma das dádivas que a gente consegue receber maior graça. Observe a sua vida. Se você diz assim, eu já perdoei. Observe a sua vida. Se você tem dificuldade no crescimento pessoal, pode ser em qualquer área, tá? Pode ser em qualquer área da roda da vida. Você pode ter dificuldade financeira, de lidar com as pessoas, de amizades, de socialização, dificuldade de se divertir. Qualquer uma dessas dificuldades que você possa vir a apresentar pode ter sido uma dificuldade ocasionada pela ausência do perdão que ficou acumulada dentro do seu subconsciente. A sua mente, ela vai trazer para o externo, porque o universo vai reconhecer aquilo que você está sentindo, independente do que seja, e ele vai trazer para você tudo aquilo que você plantar. Ele não direciona lado bom e lado ruim. Ele simplesmente lê o que você está sentindo, recebe aquela informação e transmite para você. Às vezes você está insatisfeito com o trabalho, você não conseguiu perdoar um chefe, um patrão, um amigo, alguma coisa que está te incomodando demais nesse trabalho. Isso é só um exemplo. Só que seu subconsciente sabe disso. Você pode ser um amor de pessoa, você pode estar convivendo muito bem com a pessoa, mas você não está satisfeito no seu subconsciente. E o universo vai ler isso. E às vezes ele vai quebrar aquela situação para que você saia daquela condição. E você muitas vezes vai crer que aquilo não vai ser para o seu bem. Mas o universo sabe como fazer você crescer. Confie na vida. Confie em Deus. Ele vai saber o que é melhor para você. E no sentido do perdão, é uma paz, uma leveza interior que ninguém vai poder tirar de você. E muitas vezes a gente fica na cabeça, poxa, por que eu falei aquilo? Nossa, quantas vezes acontece comigo? Briga de trânsito. Nossa, eu vejo gente xingar, fazer horrores no trânsito, porque está, externando. Eu realmente tento não botar o pensamento contra o outro, porque alguma coisa pode acontecer com aquela pessoa através do meu pensamento. Eu não sou santa, eu também fico nervosa. Outro dia eu estava com a minha filha e o carro veio na minha direção, numa rua estreita, ele veio na minha contramão. Ele quis que eu parasse para ele passar. Eu estava de moto. Pela lei de trânsito, não pela regra da Kátia, a lei de trânsito diz que a prioridade é para os veículos menores. Era uma rua sem saída, uma rua estreita, um bar de um lado, uma lanchonete de um lado e um monte de carros do outro. Ele poderia ter esperado. Aí eu falei, poxa, amigo, eu tô passando. Aí ele, eu também tô passando. Eu falei, mas você é pequeno veículo? É prioridade? E depois eu fiquei com aquilo na cabeça. Isso que foi as palavras que eu utilizei. Minha filha tá de prova. Eu fiquei, pra que eu fiz isso? Por que eu não parei? Por que eu não dei a preferência para ele, já que ele se sentiu superior? Isso acontece muito, porque motociclista é mal visto na rua, né? Então eu, como sou uma senhora motociclista, eles veem duplamente errado. Por quê?
tenho as minhas limitações, como mulher muitas vezes não sou respeitada e ainda sou motociclista. Então, quando eu estava fazendo a autoescola, o professor sempre falava, dá prioridade, não importa o que, dá prioridade. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, foi uma coisa que me feriu. Então a gente vai trabalhando diariamente, porque o perdão é uma coisa contínua. Isso foram só alguns exemplos para que vocês possam entender como vocês podem estar adquirindo ou trabalhando o perdão. Muda esse pensamento de dentro de vocês, procura práticas religiosas, porque quando você acumula a falta de perdão dentro de você, isso leva à ansiedade, isso leva à tristeza, isso leva à angústia, isso leva à depressão, e a depressão é uma doença que é absurdamente triste. Ela leva à morte, não necessariamente pelo suicídio, mas pelo acúmulo de tristezas e a falta de perdão. Paz e bem a todos. Eu espero ter sido útil a vocês. Namastê. Gratidão.